paz, boa tarde a todas. Estamos aqui em mais uma live com o tema As Estações que nos constroem. E que sejam todas bem-vindas a mais um momento do compartilhar do pão. Amém? Vamos orar nesse momento, apresentando essa live ao Senhor. Querido Deus e Pai, neste momento nós consagramos essa live a Ti, nós apresentamos diante de Ti esse tema, que é as estações que nos constroem, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações segundo a Tua palavra, e que o Senhor use a minha boca como um canal, que o Senhor possa usar os meus lábios. Eu me desarmo de mim mesma, diminuo-me para que o Senhor cresça e apareça. Que o Senhor use mesmo a minha boca, Senhor. Que eu seja um vaso em Tuas mãos e que eu possa transbordar a Tua palavra nessa tarde. Que cada mulher que irá ouvir, tanto agora online como depois, que o Senhor possa estar ministrando em qualquer tempo que as minhas irmãs tirarem um tempo para estar ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa tocar e ministrar os corações de cada uma, em nome de Jesus. Amém. O encontro passado a gente falou sobre a introdução, né, das estações. Nós introduzimos esse tema, houve a introdução, onde eu expliquei a necessidade, né, de discernirmos os tempos e as estações que nos encontramos. E hoje nós vamos para o primeiro tema, né, após a introdução, que é, como eu falei para vocês, aquelas que assistiram a live anterior, eu pedi para vocês estudarem acerca de Davi, né, que está no livro de 1 Samuel 16, 18, 19, é um resumido, né, desses 3 capítulos, e que vocês possam ser abençoadas, amém? E através da história de Davi e de todas as estações pela qual ele passou. Eu vou compartilhar aqui, eu vou ler um pouquinho da história para a gente não ficar só nas minhas palavras, né? Eu vou ler uma passagem, ela é um pouco extensa, mas eu vou ler 1 Samuel 16 com o tema Samuel unge Davi. Amém? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-los rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Samuel saberá disso e me matará. Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse ao Senhor: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel.
Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apontou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Amém? Essa passagem aqui conta, né, como Davi foi consagrado rei. Né, Davi, como eu li aqui, ele era o filho caçula de sua casa. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. É uma função na qual não tinha muita importância comparada dos irmãos que serviam no exército do rei de Israel. Mas isso não parecia fazer muita diferença, né, para Davi, porque ele cuidava do rebanho do pai dele, dando o melhor que ele podia, né? Ele cuidava mesmo do rebanho com toda dedicação. E não media esforços para manter as ovelhas seguras. Ele defendia do leão, do urso, de qualquer fera, né, de qualquer perigo. E quando o profeta Samuel foi enviado, ele foi enviado por Deus à casa de Davi para ungí-lo, né, rei de Israel, aos olhos dos homens ele era considerado improvável, né, porque a gente vê aqui na parte que eu li que o pai foi apresentando os seus filhos, né, aqueles que já eram guerreiros, aqueles de maior idade, né, de mais experiência, e o Senhor foi reprovando cada um. Então, aos olhos dos homens, Davi ele era improvável, mas não aos olhos de Deus. Deus, porque como eu li também, né, Deus não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração, e ele se agradou do coração de Davi, né? Isso aqui tem uma lição para as nossas vidas, né? Davi, no cuidado das ovelhas, ele era fiel, era como a fidelidade dele no pouco, porque tem uma passagem na Bíblia, né, onde relata a história dele. Um dos irmãos dele fala assim: o que você está fazendo aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Né? Então essa pergunta é meio que afronta. Eram poucas ovelhas, mas Davi ele não media esforços para proteger. Ele era fiel no pouco, né, que Deus colocou. Porque nós devemos ser fiel no pouco para que Deus nos coloque no muito, né? E também nos faz refletir que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Davi ele cuidava com tanto zelo daqueles animais que o Senhor viu a capacidade que ele tinha de cuidar de Israel, de toda uma nação. Amém? E não tem muito relato na Bíblia, né, nessa 1 Samuel, enquanto Davi como pastor das ovelhas. São poucos relatos, mas o pouco que tem, né, faz com que acreditemos que mesmo ele como pastor de ovelhas, ele tinha uma fama, né, porque ele lutava com ursos, com leões, né, para defender as ovelhas. E quando eu falo assim que ele tinha fama, me fez pensar a respeito disso, porque quando um dos oficiais do rei Saul
descreve ele fala dessa forma, né? Fala dele como um guerreiro valente, né? Guerreiro valente, porque ele lutava com ursos, com leões para defender as ovelhinhas. E ele era cheio de atributos, né? Além de ser pastor de ovelhas, ele tocava harpa, falava bem, tinha uma boa aparência. E o Senhor era com ele, isso fica bem claro, né? Que o Senhor era com Davi. 1 Samuel 16, 18, se depois vocês quiserem ler, é só ler todo o capítulo 16, 17, 18, 19, lê a Bíblia, gente. Amém? Então, lendo a história, né, de Davi, nós notamos também que os irmãos dele não se relacionavam bem com ele. Eles tinham uma certa implicância. Lá em 1 Samuel 17, 28 e 29, se depois vocês quiserem conferir, fala, né, que eles eram um pouco arranhosos, né, eles tinham um pouquinho de conflitos. Mas isso não mudou nada a essência de Davi, né? Não é porque os irmãos dele não se relacionavam bem com ele que ele deixou, né, a sua essência. Isso não influenciou no caráter dele. Ele foi escolhido, né, para ser rei de Israel. Então Davi, ele foi ungido rei, e na sua vida houve uma reviravolta, né? É aquilo que a gente fala, os de repentes de Deus, que na verdade não foi tão de repente, né? Porque mais pra frente a gente vai ver quanto tempo levou, o que ele precisou fazer, as dificuldades que ele enfrentou para chegar a sentar no trono, né, do reinado de Israel. Então foi um de repente, não tão de repente, foi um processo. Amém? Então Davi foi ungido rei e a princípio ele ficou entre cuidar das ovelhas do pai e tocar a harpa para o atual rei, né, que era Saul. Quem conhece a história sabe que quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, ele foi tomado por um espírito maligno enviado por Deus. E ali o Espírito do Senhor se retirou dele. E ele, quando ele tinha as crises, né, de que esse espírito maligno se apossava dele, ele era acalmado quando Davi tocava a harpa para ele. Então ele ficou ali ele ia na casa do pai, cuidava das ovelhas, ia lá onde o rei Saul e tocava a harpa para ele, né? Depois ele ficou acompanhando, carregando as flechas, né? Como se fosse um auxiliar de guerra do rei Saul. Então ele ficou nesse processo. Deus o tirou da rotina. Aquilo que a princípio, né, quando a gente vê, ele era só um pastor de ovelhas, ele tinha uma rotina. Então Deus tirou ele daquela rotina. Amém? E cheio do Espírito de Deus, ele caminhava com confiança, né? Ele lutou com Golias. Nós sabemos que nesse processo o exército filisteu se levantou contra Israel, e ali houve um confronto e tinha um gigante conhecido, chamado como Golias, né? Todo mundo, eu creio que conhece a história, mas está em 1 Samuel 17, podem também depois confirmar. E esse Golias, ele afrontava, né, o exército de Deus vivo, como diz Davi. Quem ousa, né? Quem ousa? Quem é esse incircunciso que ousa ir contra o Deus Altíssimo? Então ele se levantou na força de Deus e venceu esse gigante, né? E nesse processo aqui também de enfrentar esse gigante, né, há algo assim também que me chamou a atenção, porque quando ele chegou aos ouvidos do rei Saul que
ele tinha coragem de enfrentar o gigante, Saul falou assim, não, mas você não é um guerreiro. Mas ele falou, não, mas eu dou conta, eu já livrei as ovelhas de urso, de leões, eu posso vencê-lo, né? E aí então Saul então falou assim, não, então vai, e vestiu ele com as suas próprias roupas de guerra, né? E pôs aquela proteção, aquela armadura do próprio rei Samuel, do próprio rei Saul, gente, que é Samuel e Saul é parecido. Porém, né, quando Davi se vestiu daquelas roupas, ele não conseguiu sair do lugar. Ele ficou ali, né, preso naquela roupa. E ele compreendeu que deveria se despir das vestes humanas e se revestir da armadura do Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. Então aqui também tem uma reflexão para as nossas vidas, né? Porque às vezes o que não está dando certo, o que está dando certo para algumas pessoas, às vezes nós observamos a vida de alguém e falamos, uau, tá dando certo o que ela está fazendo. Não significa que também irá dar certo para nós. Amém? Então nós devemos fugir da comparação. Cada um veste a sua própria roupa. Cada um tem o seu próprio número. Amém? Né? Então fuja da comparação. Nós temos as nossas próprias habilidades. E Deus, Ele usa dentro das nossas possibilidades. Então não se compare. Não ache que porque a sua irmã, a líder fulana de tal, a ministra fulana de tal faz, dá certo, que irá dar certo para você. Fuja das comparações. Amém? Vamos lá. Né? Quando Davi venceu o gigante, ele teve reconhecimento. Ele foi convidado a viver definitivamente no palácio. Está lá em 1 Samuel 18. Né? Então ele foi ali convidado a viver no palácio com um posto elevado no exército. E todo o povo tinha grande admiração por ele. Inclusive faziam até músicas para homenageá-lo. Mas isso não agradou o rei Saul, que foi tomado de inveja. Davi, enquanto estava no palácio, ele era admirado por todos. O próprio filho de Saul, né, que é o Jonatas, que por direito o trono seria dele, né? Assim, o rei tem o filho primogênito e por direito esse primogênito assume o trono, né? Mas o Senhor desaprovou Saul e toda a sua descendência. E o trono seria de Davi. E Jonatas não teve inveja disso, né? Eu não sei se ele se deu conta, enquanto amigo, do que iria acontecer. Mas a gente vê que eles seguiram firmes amigos, né? Até quando o pai dele começou a seguir Davi, coisa e tal, que mais pra frente a gente vai ver. Então, até por Jonatas, Davi era admirado. Eles fizeram uma aliança de amizade, né? Eles tinham uma aliança de amizade. Davi também se casou com uma das filhas do rei, né? Do rei Saul. E ali ele vencia todas as batalhas com o exército, né? Tudo que ele saía, todas as vezes que ele saía para a batalha, ele vencia. E a fama dele ia crescendo ali no palácio. E sempre que, nisso tudo, sempre que Saul tinha uma crise, Davi era levado até ele e tocava a harpa para Saul se acalmar. E eu fiquei pensando, né, observando esse processo dele no palácio, será se a vida dele ficou confortável enquanto estava no palácio, né? Porque ele tinha admiração do povo, né? Às vezes a gente pode se perguntar assim, será se Davi perdeu a visão nesse processo, né?
esqueceu que ele tinha sido ungido para ser rei, esqueceu o chamado dele, né? Será se o palácio deixou Davi acomodado? Porque às vezes o processo para chegar onde Deus quer, às vezes a gente chega num lugar que fica confortável, né? Fica gostoso. E eu fiquei me perguntando, será se Davi se acomodou nesse processo onde ele era admirado, onde quando ele chegava das guerras, ele escutava as mulheres ali cantando, entoando canções para ele, e ele era aclamado, né? Até mais do que o próprio rei, né? E ele também tinha o foco em agradar o rei Saul, porque ele estava ali servindo o rei Saul, né? Às vezes ele focou demais em servir o rei e esqueceu do que Deus o chamou para reinar. Tudo isso eu fiquei meditando acerca desse processo, né? E outra coisa que me chamou a atenção também é que Davi, enquanto estava no palácio, não há relatos dele consultando Deus, né? dele orando a Deus. Enquanto ele estava no conforto do palácio, a gente não vê aquelas orações que quando a gente vai ler lá em Salmos, a gente vê ele rasgando o coração, clamando, levantando um clamor, né? No palácio não há relatos dele buscando a Deus. E trazendo para as nossas vidas, né? A gente deve se analisar, né? Analisar a nossa vida. Será que a estação que estamos nos fez esquecer para onde Deus nos chamou? Né? Isso é algo assim que nós devemos meditar. Será se a estação que estamos nos fez esquecer para que Deus nos chamou? Você lembra para que foi que Deus te chamou? Amém? E uma observação também é que não é só o conforto que nos distrai. As lutas também, quando nós deixamos ser amoldadas por ela. E às vezes as lutas vêm com tanta força sobre nós que nós esquecemos de olhar para Deus e nos deixamos amoldar pelas lutas. Nós focamos nas circunstâncias e esquecemos de olhar para aquele que pode mudar as circunstâncias. Amém? Saul, ele foi dominado pela inveja por Davi, né? Ele foi consumido de inveja, porque ele já sabia que Deus o reprovou como rei. Ele ficou cheio de ira e decide matar Davi. Está no capítulo 19 de 1 Samuel. Então Davi ele teve que fugir do palácio. Ele fugiu ou ele ia morrer pelas mãos de Davi. Então o que eu quero falar com isso? Se a estação que nós nos encontramos hoje está cômoda, se o palácio não é o local onde Deus nos quer, né, no momento, Ele irá nos reposicionar, ainda que isso doa. Ele irá mudar a estação, né? Pois ela deve mesmo acontecer para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Se fomos chamadas, ungidas para fazer algo e estamos estagnadas no conforto do palácio, ou presa no muito fazer para o rei, né? Deus irá usar circunstâncias para nos tirar de onde estamos, dessa estação cômoda e confortável, aparentemente boa e agradável, porém infértil para o reino. Então ele vai nos colocar onde ele quer e como ele quer. E abrindo um parênteses também aqui para essa parte onde eu falei que, né, ou presas no muito fazer para o rei, isso aqui também nós devemos refletir muito acerca disso, porque às vezes nós estagnamos em um local do muito fazer.
A gente acha que se pegar muitas responsabilidades na igreja, eu sirvo no culto de oração, eu sirvo na salinha, eu sirvo na intercessão, eu sirvo na escola bíblica, e você vai fazendo, e você canta no louvor, sabe? Achando que esse muito fazer agrada ao rei. E aí, deixa eu te falar, o Senhor nos chamou para ser livre, não volte a se escravizar no muito fazer, né? Nós somos livres e não escravos. Nós devemos sim servir ao nosso Senhor, mas nós não devemos ficar presos nessas atividades, achando que estamos agradando a Ele, né? Porque Ele deve olhar o nosso coração e a motivação do nosso coração. Ele deseja muito mais relacionamento do que muitas atividades. Porque às vezes a gente fica tão presa no muito fazer que não tem mais nenhum tempo para nos relacionar no secreto com Ele. Então Ele prefere muito mais o tempo do secreto do que o fazer, o muito fazer. Amém? Então nós precisamos compreender os reboliços da vida, né? Eles são processos para chegar onde Deus quer, na estação certa. Às vezes os reboliços vêm, a gente fica assim meio perdida e não sabe porquê, mas é para nos colocar, né? É um processo para nós chegarmos onde o Senhor quer que estejamos, que é na estação certa. Vocês já sentiram, né? Como se estivesse sendo puxadas para trás? Às vezes a gente está vivendo um processo que parece que a gente está retrocedendo, não é verdade? Parece que nós estamos sendo puxadas para trás. Mas eu quero trazer aqui a questão, né, o exemplo das flechas, né? As flechas, para alcançar o alvo, elas são puxadas para trás. E quanto mais puxadas, mais longe elas vão. Amém? Amém, Jesus. Então, às vezes, você está vivendo um processo que você acha que você retrocedeu. Lembre-se, para você ir mais longe, quanto mais puxada para trás, mais longe você irá. Amém? E nesse processo de ser puxada para trás, a flecha ela fica bem próxima ao coração, né? É puxada ali e ela fica aqui bem próxima ao peito, ao coração do arqueiro. E esse lugar ele é perfeito, né? As estações, né, os treinamentos de Deus nem sempre são compreendidos. Esses momentos em que nós achamos que estamos retrocedendo, nem sempre nós compreendemos eles de imediato. Mas quando permanecemos firmes, nós atingimos o alvo. Então, quando vocês sentirem, né, ou se vocês estão sentindo que foram puxadas para trás, aproveite esse momento para repousar, né? Repousar a cabeça no colo do Pai. Amém? Escutar o coração dele. Lembra a flecha onde ela vem para ser lançada para perto do peito do arqueiro, perto do coração. Então aproveita esse momento, né? Fica próximo do coração de Deus, porque este lugar ele nos renova e nos impulsiona, ele muda a estação e a direção. Amém? Essa é a mensagem dessa live. Na próxima live nós continuaremos a trajetória das estações da vida de Davi até chegarmos na conclusão. Amém? Que vocês possam ter sido abençoadas com essa mensagem e até a próxima, que será dia 8 de março. Amém? Glória a Deus.